Bom dia, hoje é 10 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Olha, eu vou falar pra vocês que eu tô dando muita risada dos comentários de vocês, principalmente porque ontem eu respondi a uma questão do Alamberto sobre o nome desse podcast. Se você não ouviu, volta um episódio que tá logo no comecinho. Acontece que agora teve gente que também não entendeu o nome da marca, Bloomberg Linha, e o meu sobrenome, Zitlag, que também não é de se estranhar, afinal, mãe, pai, vocês podiam ter facilitado a minha vida e colocado um outro sobrenome, né? Não precisava ser só esse, enfim. Mas assim, como eu sei que você tá com muita pressa pra ouvir sobre o colapso do Banco das Startups, o Silicon Valley Bank, que arrastou um monte de startup brasileira, eu vou te contar as notícias do dia primeiro, e aí lá no final eu explico melhor o que é a Bloomberg Linha. Então bora lá. O Silicon Valley Bank é um banco que, assim como o nome diz, teve origem lá no Vale do Silício há algumas décadas. Ele é focado em emprestar dinheiro para startups. Inclusive, as empresas brasileiras que tenham captado financiamento no exterior têm praticamente esse banco como a única opção para transferir os recursos para o Brasil. Acontece que na quarta-feira, o SVB, como o banco é conhecido, anunciou uma venda de ações no valor de 2,25 bilhões de dólares, que vai usar para tentar tapar a perda de 1,8 bilhão de dólares com a carteira de títulos do Tesouro Americano e hipotecas. Mas qual que é o problema nisso? É que esse foi um claro sinal para o mercado que o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, encampado pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, começou a impactar o resultado dos grandes players financeiros, já que o custo do dinheiro está mais caro no país e está mais difícil emprestar. O resultado disso? Caos. Ao longo da quinta-feira, as ações do SVB chegaram a cair mais de 60%, arrastando bancos americanos mais tradicionais como o JP Morgan e o Bank of America. Os investidores saíram correndo para tirar o dinheiro do banco, cujo presidente ainda pediu calma e confiança enquanto eles tentam resolver o assunto. Na noite de quinta, eu e a repórter de tech da Bloomberg Linha, Isabela Fleischmann, fomos no encontro de fundadores de startups aqui em São Paulo. E algumas das pessoas que estavam por lá confirmaram que os próprios fundos de venture capital brasileiros estavam orientando que as empresas tirassem todo o dinheiro que ainda tivessem no Silicon Valley Bank. Até a hora que eu gravei esse podcast, não tinha informação sobre quantas centenas de dólares foram sacados ao longo das últimas horas, mas é possível que isso impacte até o mercado brasileiro ao longo dessa sexta-feira. A desembargadora Leila Lopes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, suspendeu o pagamento aos pequenos credores e trabalhadores da Americanas. Em decisão desta quinta-feira, ela diz que a transferência não pode acontecer antes da apresentação do plano de recuperação judicial. Procurada pela Bloomberg Linha, a Americanas afirmou que tem a convicção de que pedido de pagamento antecipado seria uma forma de minimizar o impacto econômico da recuperação judicial para os credores trabalhistas e micro e pequenas empresas, mas que respeita e cumpre a decisão da Justiça. Segundo a desembargadora, o plano de recuperação precisa ser apresentado pela empresa e depois aprovado por uma assembleia de credores. Antes disso, segundo a desembargadora, não poderia haver pagamento de alguns credores em detrimento de outros. Ela atendeu a um pedido do Banco Safra, para quem o pagamento antecipado de pequenos credores e trabalhadores é, abre aspas, flagrantemente ilegal, fecha aspas. O mercado levou as apostas de que o Banco Central brasileiro vai antecipar o início do corte de juros diante de uma economia já em desaceleração e sob o efeito da piora no ambiente de crédito corporativo. A precificação a partir da curva de juros aponta que a Selic pode cair para cerca de 11,75% até meados de 2024, um alívio de 2 pontos percentuais. Nos últimos dias, os investidores começaram a apostar marginalmente que o ciclo poderia começar já em maio, com chance de quase 50% de uma queda de 0,25 ponto percentual da Selic. Trata-se de uma mudança significativa em pouco tempo, também favorecida pela perspectiva da adoção de uma nova regra fiscal pelo governo, em substituição ao teto de gastos. No final de fevereiro, a curva do DI futuro indicava um ciclo de afrouxamento monetário de cerca de 0,1 ponto percentual neste ano e de 1,65 até meados do ano que vem. A probabilidade majoritária de um primeiro corte era, então, apenas em agosto.
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está propondo uma série de novos aumentos de impostos para bilionários, investidores ricos e companhias em sua mais recente proposta de como o Congresso deve priorizar impostos e gastos. O pedido de orçamento de Biden ao Congresso pede um imposto mínimo de 25% sobre bilionários. O plano também quase dobraria a taxa de imposto sobre ganhos de capital para investimento de 20% para 39,6% e aumentaria os impostos sobre a renda de empresas e americanos ricos. A proposta, que é em grande parte uma reprise do pacote econômico multitrilionário Build Back Better, ou Construa Melhor Novamente, em tradução livre, tem poucas chances de passar no Congresso, principalmente agora que os republicanos controlam a Câmara dos Representantes. Bom, e para você que chegou até aqui, primeiramente o meu muito obrigada e também meus parabéns por começar essa sexta-feira mais informado. Sobre a Bloomberg Linha, como eu prometi. Eu não sei se você conhece a Bloomberg, que é a nossa mamãe. Mas, resumindo, é uma empresa americana que tem um software chamado Terminal, que é muito usado pelo pessoal do mercado financeiro, por grandes empresas e até por representantes do governo. No Terminal, você encontra absolutamente todo tipo de informação. A Bloomberg Linha é um dos projetos da Bloomberg para distribuir esse conteúdo com uma audiência mais ampla, e não só com quem paga pelo software. E chama Bloomberg Linha, de linha em espanhol, porque a nossa empresa é da América Latina. Ou seja, eu tenho colegas jornalistas na Nicarágua, no Panamá, no Uruguai, a minha chefe é mexicana, e eu passo o dia inteiro fingindo que eu falo espanhol, e eles passam o dia inteiro fingindo que entendem o que eu tô falando. Acho que é isso, espero que tenha ficado mais claro. Se você ainda tiver dúvidas sobre a empresa ou sobre qualquer outra coisa, pode escrever aqui nos comentários. E também, não deixa de seguir a gente nas outras redes sociais e também aqui no podcast, de ativar as notificações para ficar por dentro de todas as notícias. Eu fico por aqui, até a próxima!